Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição Casa dos Horrores. Maus tratos a idosos em asilo irregular no litoral leva à prisão de 2 homens responsáveis pelo local. Polícia Civil prende suspeito de atear fogo em ônibus na região metropolitana. 2 pessoas seguem internadas por causa do incêndio criminoso. Por pouco não foi uma tragédia. Explosão em posto. Bomba de combustível pega fogo após motorista sair com a mangueira engatada em veículo. Esperar? Tô fora. No Vale dos Sinos, câmeras flagram detentos fugindo de container onde deveriam aguardar vagas em presídios. As casinhas ficam. Justiça decide que abrigos construídos para cães no Jardim do Salso não podem ser retiradas da rua. Alerta para hepatite. Sintomas só aparecem quando o fígado já está comprometido. Porto Alegre tem uma taxa da doença 7 vezes maior que a média brasileira. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Uma verdadeira casa dos horrores. 2 homens, bandidos, né? Foram presos hoje após maltratos a idosos em um asilo irregular. O local funcionava em uma casa alugada no litoral norte do Rio Grande do Sul. Uma casa de veraneio que podia ter outro nome. Uma verdadeira casa dos horrores, né? Uma casa em que tinha um forte odor, geladeiras vazias. Tinham 3 pessoas lá, 2 sendo idosos, uma esquizofrênica de 40 anos. Cachorro, mais de 10 circulando nas dependências da casa, se é que podemos chamar de uma casa de idoso, isso, um lar de idoso. Esse idoso, de 76 anos, foi agredido a socos. Ele jogou o senhor na cama e deu murro no senhor, foi? Ele deu coisa nas pernas, então. Uma mulher de 40 também foi agredida. Uma idosa de 80 anos foi encontrada com um ferimento no pé. O ambiente insalubre e até o fornecimento de remédios vencidos foram alvo de denúncia anônima para a polícia, que prendeu os 2 responsáveis pelo abrigo geriátrico. Um homem de 20 anos e outro de 42, que já tinha antecedentes por maus tratos. O local não tinha autorização para funcionar. Nós não temos nenhum registro dentro da prefeitura da existência desse lar de idosos. Eles se instalaram aqui clandestinamente. A casa foi alugada há cerca de 2 meses. Os responsáveis pela locação, segundo a polícia, vieram da cidade de Viamão. Hoje, nós encontramos o proprietário fazendo a limpeza. Nós vamos entrar para mostrar como ficou a situação do imóvel. As condições surpreenderam o dono. Restos de alimentos, colchões e móveis destruídos. Os locatários também deixaram dívidas. Só a luz deu quase R$400, mais o aluguel. Para mim foi uma surpresa que eu vim para negócio aqui em Pinhal, parece que foi quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã acontece a desavença toda aí. Os 2 idosos e a mulher foram para a casa de familiares. Os responsáveis devem ser denunciados por tortura e apropriação indébita, entre outros crimes. Eles tinham os cartões das vítimas, de outras pessoas que já passaram por ali, e tinham as senhas também. Espero que a condenação a esses torturadores marginais covardes seja exemplar. Não é possível pensar que esses bandidos estejam à solta daqui a pouco, como tantas vezes acontece. Inclusive com a possibilidade de voltar a delinquir, né? Mas eles não são os únicos culpados, não, pela situação dos idosos. Os familiares também são responsáveis por tudo que sofreram essas 3 pessoas. Afinal de contas, a eles cabe dar conforto aos pais, mães, avós e avós no final da vida. Não se pode abandonar um ente, seja ele idoso ou uma pessoa com uma doença psíquica, em um depósito como esse, ou, como disse o delegado, uma casa dos horrores, sem saber o que lá acontece com homens e mulheres indefesos.
entre outros crimes, a gente viu aí uma série deles, está o crime simplesmente da gente abrir mão, né, das pessoas que foram queridas com nós mesmos no passado. Não é possível que isso aconteça, né? Seja grato às pessoas que lhe encaminharam na vida e não dê a elas um destino como esse dessas 3 pessoas. Espero que agora os parentes que as levaram para suas residências consigam aí, né, dar um bom encaminhamento a elas na vida com muito, muito, muito carinho. Foi preso o homem que matou uma haitiana dentro de um motel em Gravataí. A vítima trabalhava como recepcionista no lugar. Confira a reportagem da Bruna Osterman. A polícia descobriu que o homem que aparece nas imagens é Kevin Lopes de Oliveira, de 24 anos. Ele foi preso no fim da tarde deste domingo em Gravataí e confessou que assassinou Germani Paul, haitiana que trabalhava como recepcionista deste motel. Os investigadores descobriram 2 endereços onde o suspeito poderia estar. Por 4 dias, monitoraram uma área conhecida como loteamento Breno Garcia. O homem foi detido momentos antes de sair para o serviço. Ele trabalhava como pedreiro em Capela de Santana, onde passava todos os dias de semana. Kevin contou à polícia que foi ao motel com uma mulher e que juntos consumiram drogas e bebidas. Tanto ele quanto a acompanhante deixam o local para comprar entorpecentes e voltam em seguida. Repare nesta imagem que o homem está com um cachimbo na mão. A dupla fumava crack dentro do quarto. Durante a madrugada, a mulher sai sozinha e não retorna. Das 2 horas em diante, quando ele faz esses contatos permanentes ali com a recepcionista, é justamente para tentar acertar essa dívida que ele tinha em relação ao consumo. Eu consumi, mas quero ir embora, minha companheira não regressou, como é que eu faço? E aí, segundo ele, a recepcionista teria dito que deveria aguardar o proprietário do motel para se desenrolar essa situação. Por volta das 5h30 da madrugada, as câmeras registram as últimas imagens de Germani com vida. Ela teria ido ao quarto para verificar o que havia sido consumido. Ele alega primeiro no momento que queria pular o muro, queria fugir de alguma maneira, mas ele não encontrou essa solução. Depois de assassinar Germani, Kevin roubou o celular dela e dinheiro do caixa, cerca de R$400. Ele já tem antecedentes por furto e roubo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tantos crimes como esse, né? E tem gente que ainda acha que as leis brasileiras são suficientes nessas questões criminais. Não é a minha opinião. 2 pessoas seguem internadas por causa do incêndio criminoso de um ônibus em Canoas. O ataque aconteceu na terça-feira da semana passada e hoje o suspeito foi preso. As marcas nos pés e nas mãos mostram que o agressor também se feriu. Ele ficou muito aliviado quando viu a polícia, porque ele disse que não aguentava mais ficar com as queimaduras escondido e estava precisando de atendimento médico. O homem, de 24 anos, é apontado como o executor do incêndio no ônibus que deixou 14 pessoas feridas em Canoas. As imagens mostram o criminoso carregando um galão com combustível. Já ateou fogo na casa de uma ex-companheira dele em 2016, ali no bairro Guajuviras. O local onde aconteceu o incêndio, aqui no terminal do bairro Matias Velho, já foi recuperado. A polícia ainda procura outros 3 suspeitos de terem participado do crime. Um deles já está com prisão preventiva decretada. O executor pode ser indiciado por 14 tentativas de homicídio, o que significaria mais de 160 anos de prisão. 2 vítimas permanecem internadas, uma mulher grávida e o cobrador, em estado grave. A polícia descartou que a ação fosse resultado da disputa de facções. Certamente não tem nada a ver com as facções, tanto é que ele está, a princípio, segundo as informações, jurado de morte pelas facções. Então esse homem corre risco de vida porque as facções não aprovaram o que ele fez. Terrorismo foi o que ele fez, né? Porque, afinal de contas, um ato como esse só pode ser classificado como terrorismo. Colocar a vida de 14 pessoas em risco incendiando o ônibus. Isso que ele já tinha passado de incendiário dele nessa outra ação, né? Colocando fogo em uma casa. Mas
certa, lei brasileira. Lei brasileira, Luciane Coleman permite que figuras assim andem livres, leves, soltas, colocando em risco a vida das pessoas. Em Santa Cruz do Sul, um motorista desatento, imaginamos nós, né? É o que tem toda a informação aí, ele não estava fugindo do local. Fez esse estrago todo aí, Lu. Boa noite. Boa noite, Felipe. Que susto, né? Nossa! Meu Deus, olha, essa Podia câmera... ser uma tragédia, né? Pois é, poderia, por sorte não foi. Essa câmera de segurança mostra exatamente como aconteceu. O carro estava ali parado, sendo abastecido, quando o motorista arrancou e a mangueira da bomba de gasolina ainda estava ali presa no tanque. Isso acabou provocando um incêndio que, claro, assustou a todos que estavam ali por perto. Aconteceu isso hoje à tarde em Santa Cruz do Sul e, por sorte, ninguém ficou ferido. E, Felipe, a nossa produção conseguiu falar com a gerência do posto, que explicou que o que pegou fogo foi a gasolina, né, que estava na mangueira e ali na tubulação interna ali da bomba. Mas existe um sistema de segurança que impede que esse fogo atinja o tanque subterrâneo, que poderia causar aí um incêndio, né, de proporções assustadoras. Aí sim, né? uma explosão. Exatamente. Então a gente vê que no caso, né, esse sistema de segurança realmente funciona e que realmente ficou só concentrado ali bem naquela bomba de gasolina mesmo, né? Por sorte ninguém ficou ferido, né? O funcionário não estava ali ao lado do carro, não pegou fogo também no carro, enfim. Dos danos, o menos pior, Felipe. Agora, realmente também as pessoas, ali, o susto das pessoas, né? E a prontação, porque a gente vê que rapidamente já chega o pessoal ali com as mangueiras, ali com o extintor. Os próprios funcionários apagaram ali as chamas. Estão bem treinados, parabéns aí, tá ali um grande extintor ali, exatamente. Para um caso como esse. Né? Agora, o susto daquelas chamas, as 4 pessoas ali na volta da bomba, já saiu todo mundo correndo. Meu Deus, né? E o motorista, a gente não sabe se realmente ele não percebeu aquela coisa instintiva. Olha, que susto! Meu Deus do céu! Podia ter sido uma tragédia, ainda bem, não foi ninguém, nem com queimaduras leves, nem com queimaduras mais pesadas. Graças a Deus, tudo bem, fica a imagem aí e o alerta aos motoristas, né? Não arrancar sem olhar pelo retrovisor se a mangueira ainda está ali ou não presa no tanque. Bom, foi redefinido hoje por um juiz aqui de Porto Alegre aquela novela dos nossos queridos cãezinhos. Sai a casa, fica a casa, sai, tira, põe. Ficam as casas, Lu. Ficam as casas, Felipe. Acabou aí a novela, pelo menos por enquanto, né? Por enquanto, né? A ação civil pública foi movida pelo Movimento Gaúcho de Defesa Animal, com um pedido que eles chamam assim de tutela de urgência contra a Prefeitura de Porto Alegre, mas enfim, no intuito de não retirar, não remover as casinhas lá do bairro Jardim do Salso. Bom, se essas casinhas forem removidas, a Justiça estipulou uma multa de R$20 mil. O juiz considerou primeiro, Felipe, que as casinhas não atrapalham a circulação da calçada, que era uma das justificativas, afirmou que é insignificante comparado a outros equipamentos, né, objetos autorizados pela Prefeitura. O juiz ainda acrescentou que é falso o argumento, né, que a Prefeitura estava usando de que os cachorros eles seriam retirados, acolhidos, iriam para um abrigo e depois doados. Isso porque hoje há mais de 30 mil animais em situação de abandono e a política de acolhimento é considerada insuficiente. Portanto, ficam as casinhas. Maravilha, 30 mil, que número esse? É uma estimativa, né, Felipe, aqui em Porto Alegre. Muitos animais abandonados. Isso sim, a gente vê, é só andar para Porto Alegre a gente vê isso, né? Principalmente nos bairros mais afastados, né? Exatamente. Lu, você volta em instantes. O assunto agora é o cuidado com a saúde. Atenção, hein? A hepatite C é considerada um dos maiores problemas de saúde pública do país. E Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de casos. Os sintomas só aparecem quando o fígado já está comprometido. Por isso, o diagnóstico é fundamental para a cura. Há 5 anos, Janina descobriu que tinha hepatite C num teste rápido durante uma convenção. Desde lá, a advogada de 81 anos faz acompanhamento médico. De 6 em 6 meses eu faço os exames e me fazem todo o acompanhamento e verificam se eu vou precisar de um medicamento. Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência de hepatite C. No ano passado, foram registrados 91 casos da doença para cada 100 mil habitantes, bem acima da média nacional, que é de 12 casos por 100 mil habitantes, e de capitais como São Paulo e Curitiba.
Estima-se que 600 mil pessoas sejam portadoras do vírus no Brasil, mas 500 mil não sabem que têm a doença. Isso porque, na maioria dos casos, a hepatite C não apresenta sintomas. 30% dos casos evoluem para cirrose, cerca de 5% para câncer no fígado. A hepatite C é a maior causa de transplante do órgão no país. Quando a doença já comprometeu o fígado, os sintomas são vômito, náusea, pele amarelada, dor muscular, perda de peso e muito cansaço. O diagnóstico precoce é fundamental para a cura. O tratamento é oferecido pelo SUS e conta com medicamentos modernos. Hoje a medicação é simples, ao ponto de ser um comprimido por dia, por um período aí, na maioria das vezes, de 12 semanas, que dá um pouco menos de 3 meses, com poucos efeitos colaterais e com índices de cura muito bom, de quase 100%, 98% a 100%. Eu estou muito bem, graças a Deus. E não tenho constrangimento em dizer isso, porque tem gente que esconde. Não pega por falar comigo. Né? Não, tem uma vida normal, não há problema. Portanto, fica o alerta, não brinque com a sua saúde, faça os exames regularmente, confira a sua situação em relação à hepatite C. Confira agora também o recado que a Fabiane da EVT tem para você. Você aí que está me assistindo, você não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais juros abusivos. A EVT Assessoria vai te ajudar. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Então liga agora, anota o telefone 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 99770 2864. Eu vou repetir, presta atenção e anota, 3391 3852 ou um WhatsApp para 99770 2864. A gente pode te ajudar, não pague mais juros abusivos. Maravilha! E a gente volta daqui a pouco com informações sobre esta imagem. Presos que esperavam por vagas em presídios conseguiram fugir. Aqui no Vale dos Sinos, pessoal, deu pinote, rapaz. Se mandou, vou ficar esperando para quê? E ainda a previsão do tempo para a semana, em instantes aqui no Segunda Edição. Luciane, esfriou, rapaz. Pois é, deu a virada do tempo, né, que era prevista. E olha, Felipe, a gente teve granizo, né, nesse fim de semana, que também estava previsto lá em Panambi. A gente tem umas imagens, até porque houve muita destruição lá na cidade, olha só. Hoje, por exemplo, o dia foi de reconstrução, né? Primeiro dia útil, depois aí desse fenômeno que acabou destelhando cerca de 2.000 casas em Panambi. As aulas foram suspensas por causa dos estragos, porque acabou danificando escolas. Unidades de saúde também tiveram o serviço interrompido e as aulas voltam amanhã. Bom, mas como fica, né, o tempo nos próximos dias? Hoje, Felipe, falando em frio, a temperatura chegou a menos 2 graus em Soledade. Bom, olha só o mapa. Amanhã, terça-feira, o dia segue ensolarado. Em Santa Rosa, mínima de 1 grau e máxima de 18. No sul do estado, em Pelotas, máxima de 13. Aqui em Porto Alegre, a máxima não passa dos 16 graus. Na quarta, olha só, mínima de 4. E na quinta, esfria ainda mais no amanhecer. 3 graus, Felipe. Bom, né, Lu? Sempre com a presença do sol até sexta-feira, quando tem aquela chuvinha. Pode dar uma chuva, ali. mas vamos acompanhar até lá, que sabe que tudo muda, né? Certo. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente em Canoas, Lu. Pois é, Felipe, aconteceu essa tarde, olha só as imagens, né? O acidente envolveu um carro, um caminhão e uma bicicleta. Foi no cruzamento da Avenida Venâncio Aires com a Rua Alegrete, no bairro Niterói, em Canoas. O veículo, na verdade, é uma viatura discreta da Polícia Civil, colidiu com um caminhão e os dois subiram a calçada e bateram neste prédio, invadiram uma loja de suplementos. Antes disso, um ciclista ainda foi atingido pelos veículos. 4 homens que estavam no carro e o ciclista foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. O prédio ali da loja, né, ficou bastante danificado, mas ninguém ficou ferido ali dentro da loja. E segundo o DEIC, né, que é o departamento onde os policiais trabalham, eles estavam numa perseguição no momento aí desse acidente nesse cruzamento lá em Canoas. Bom, aí tem que tomar cuidado na retirada daquele caminhão ali. Nossa Senhora, né? Que estrago ali. Por sorte não tinha ninguém ali na loja, ali na... Meu Deus.
Uma outra situação, Lu, câmeras de segurança flagram detentos fugindo do lugar onde deveriam ficar esperando. Só que ninguém gosta de esperar, né, Lu? Não vou ficar aqui esperando. Então... Pois é, vamos pular o muro, né? Vamos pular o muro. Né? Bom, os presos estavam numa daquelas celas, Felipe, aqueles containers, né, que foram improvisados como celas, enquanto eles aguardam uma vaga nos presídios. A fuga aconteceu ontem pela manhã, a gente vê ali, né, eles pulando o muro. 9 conseguiram fugir, Felipe, 9, depois ali de entortarem barras de ferro da cela. Desses 9, 4 já foram recapturados e 5 continuam foragidos. A polícia segue aí nas buscas atrás desses bandidos aí que estão à solta. Cuidado, Vale dos Sinos tem 5 bandidos, mais 5 bandidos nas ruas aí. Tchau, Lu. Tchau, tchau, até amanhã. Gente, começa amanhã pela manhã aqui em Porto Alegre o julgamento do homem acusado de tentar matar a namorada e 2 filhos em 2013. E hoje o caso será tema do Conexão Repórter aqui no SBT com você. Olá, Roberto Cabrini. Olá, meu caro Felipe, um grande abraço a você e aos nossos amigos gaúchos. Vocês não podem perder no Conexão Repórter desta segunda-feira novos detalhes do julgamento que acontece nesta terça-feira aí em Porto Alegre. O do homem acusado de tentar assassinar sua própria companheira ateando fogo, o que provocou a morte de 2 filhos e de uma terceira pessoa. Em uma longa conversa que teve comigo, Bárbara Pena, a vítima, faz importantes revelações. Eu espero vocês. Até lá. Até lá, depois do Ratinho, todos nós então temos encontro marcado com o Roberto Cabrini aqui no SBT. Obrigado, tchau, até amanhã.